I miss you a lot. Olá, meus amores, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa, aonde nós continuaremos a tratar sobre o assunto Physical Characteristics, ok? Lembrando que essa é uma videoaula onde você pode fazer a pausa do seu vídeo, fazer as anotações e voltar se você tiver alguma dúvida aí, tá bom? E também estou no positivo on para sanar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá então? Olha só, eu quero que vocês peguem a apostila hoje e eu vou fazer um exercício junto com vocês, tá? Vocês estão me pedindo ali no positivo on que tá legal fazer os exercícios juntos. Eu tô achando bem bacana assim vocês me mandarem esse feedback assim de aula, porque é muito legal assim. Tá vendo? A professora tá sozinha aqui com uma tela aqui, né? E nas próximas semanas vocês terão surpresas sobre as nossas aulas de língua inglesa. Aguardem, ok? Então sempre que vocês quiserem conversar com a prof tá lá no positivo on para vocês falarem, tá bom? E eu achei bem bacana vocês falar sobre as nossas atividades que a gente tem feito e resolvido assim juntos, né? Eu fico bem feliz com vocês. Então vocês vão pegar a nossa apostila na página 12, tá bom? E aí a gente vai fazer esse exercício aqui, dando continuidade ao vocabulário que a gente está trabalhando, tá bom? Que são sobre as características físicas, tá? Então assim, lembra que a professora falou para vocês que tem que ficar bem claro para vocês, bem claro essa parte da característica que nós estamos trabalhando na parte superior. Por quê? Nas próximas páginas que vem da apostila, a gente vai trabalhar a parte inferior. E aí nós vamos fazer a junção da parte superior e inferior do corpo, tá? Das características físicas. E lembra que a professora falou para vocês que tem uma regrinha na página 3 da apostila que nós temos que seguir essa regra quando a gente for falar inglês, né? Quando a gente for descrever a característica física de alguém, ou até mesmo a nossa própria característica física, nós temos algumas regrinhas gramaticais que a gente tem que seguir, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá, let's go! Vamos lá, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, a prof tá com a apostila aqui também, tá? E daí eu coloquei o slide aqui, que fica mais fácil pra gente interagindo, tá bom? Senão fica só a professora aqui, fica a cara da professora ali, daí não fica legal. Tá bom, meus amores? Então lá, primeira coisa que a professora sempre fala pra vocês, leia o enunciado do exercício. Daí o que vocês falam pra mim? Ai, prof, o que é pra fazer nesse exercício? Então vamos lá. Primeira coisa a fazer é ler o enunciado e tentar entender o que ele está pedindo. Então eu tenho ali, ó, a prof vai ler para vocês e depois eu explico o que é para fazer. Então vamos lá. Complete the sentence with the simple past of the verb be in the affirmative or negative form. O que ele está pedindo ali, pessoal? Vocês já sabem fazer a junção das letrinhas, das palavrinhas e juntar os significados. Aqui não tem nenhuma palavra que vocês não conheçam esse vocabulário. Ele está falando para completar as sentenças com o quê? O meu simple past, que é o meu verbo no passado. Lembra que a gente estava trabalhando que eu era, sim, I was, I were. E eu tenho uma regrinha para cada pronome, né? Então, I, he, she, it, eu uso was. Os outros pronomes eu uso were, ok? Então ele está pedindo assim, ó, para usar na affirmative or negative, ok? Então aqui, letra A. Nós temos aqui, ó, a imagem, né, da menina lá, e ela tá falando assim, ó. A prof vai ler, ok? E vocês vão fazer a junção das palavras. Eu não vou dar tradução para vocês, tá? Quando eu tenho o meu verbo be no passado, então significa que era lá atrás, ok? Então, ele quer que vocês façam o quê? Ele só vai pedir para vocês colocarem o verbo be ou na negative, conforme tá o risquinho aqui, ó. Se tá o sinalzinho de menos, vocês vão colocar o verb na negative ou vão colocar o verb na forma positive, afirmative, tá? Então, aqui, a primeira prof vai fazer com vocês e depois vocês vão fazer sozinhos, tá bom? No final do vídeo, a professora vai passar o gabarito e vocês confirmam se vocês acertaram as respostas. Então, lá, when was, olha lá, o que era? Quando eu was
tinha... Que idade é essa aqui? 16. My clothes. O que é clothes, pessoal? My clothes, minhas roupas. Ele tá falando para você usar o verbo na negativa. Então, quem que eu vou colocar na negativa aqui, pessoal? Ela tá falando dela, da menina, né? Que ela é uma menina, ela é she. Então, ela tá falando assim, ó, que ela tinha 16 anos e a roupa dela, da menina, não era colorida, tá? Ó, very colorful. Tá vendo que é tudo black aqui, ó? Quando eu tenho aqui, pessoal, my clothes, eu tenho que colocar o meu verbo be na negativa. Você pode usar de duas formas, colocando not, ou você pode também, pessoal, colocar ele na forma abreviada. O was fica o wasn't e o were fica o weren't, tá? Então, aqui você vai completar com o meu verbo be no passado, na negativa. Aí ela diz assim, ó, Buddy, my hair's dirty. Aí ela diz, ah, mas o meu cabelo, ele estava colorido, né? Ele era colorido. Então, quem que eu vou colocar aqui? Ela quer na forma afirmativa, tá? Eu vou colocar o was ou vou colocar o were? Pensa aí, com calma, tá bom? E depois a gente vai lá no gabarito conferir as respostas, tá? Aqui embaixo, ó, a letra B, eu tenho esse aqui, tá? Esse ator aqui, né? Então, lá, o mens, a gente costuma, assim, na língua inglesa, pessoal, sempre falar pelo... Eu não falo pelo primeiro nome, eu sempre vou falar pelo sobrenome, tá? Então, a gente vai falar do mens aqui. Ele tá falando que os olhos dele, vocês podem olhar lá na apostila, pessoal, que os olhos dele ali na apostila dá para aparecer melhor, né? Ele quer dizer aqui, ó, que eram, né, verdes. Então, na afirmativa, como que eu vou falar? Como que é na afirmativa? Isso aqui, né? Então, vocês têm ali na página, na apostila de vocês, was, were, né? E a gente tem ali, ó. Então, ele tá querendo dizer que os olhos dele na afirmativa. Ondes foram. They. Ó, o meu pronome, pessoal. Veja o meu pronome. E aí, eu vou ver como que o meu verbo be no passado vai ficar. Então, eles, né? Não eram... Olha lá, o que que ele tá falando lá? Que normalmente eles são marrons, que naquela época ele quer que vocês façam na afirmativa que eram verdes na foto, mas que aqui ele quer na negativa, tá bom? Que eles são geralmente marrons. Marrom, né? Que é o castanho ali. Voltamos lá na Rihanna, né? Ó lá, tá falando sobre o colar dela, tá bom? Então, ela, né? Ó, at this event, Rihanna necklace, ó lá. Tá falando sobre o colar dela, né? E ele quer que você use o verbo na forma afirmativa. Então, veja, qual que é a forma afirmativa do pronome que se refere a ela, o colar dela ali. E aí, vocês vão completar aqui, com was ou com were, ok? Aí, fala aqui embaixo, they, ó, colocando sempre o verbo be no passado. Ele quer que você nega o verbo be no passado. Aí ele quer que você fale aqui, ó, na afirmativa, tá? Ele quer que você fale na afirmativa aqui o meu verbo no passado, tá? Que ele é pink. Eles são pink, eles eram pink, né? Mas na afirmativa. Então, aqui negativa, afirmativa. Afirmativa, negativa, tá bom? Vamos para o próximo. Então, aqui eu tenho uma imagem, tem o nome do jogador, e aí ele quer que você faz o verbo be no passado na negativa, ok? Então, o Rodolfo
A prof, aqui, ó, é ele, né? Ele, nós usamos quem? A prof não quer falar, e que vontade de falar, mas eu não posso falar, eu tenho que fazer vocês pensarem, tá? Tá falando que ele não era tão alto na adolescência dele, né? Mas que agora, né? Ó, buddy, he. Aí ele quer na afirmativa, ó. A great basketball player. Mas que agora ele é um grande jogador, tá bom? Então ele tá falando que quando ele era jovem, ele não era tão alto. Então, nego o meu verbo no passado. E agora que você coloca o meu verbo no passado na afirmativa. Difícil, pessoal? Eu acho bem fácil. Vocês já estão, ó, tirando de letra isso aí, tá bom? Então, agora a prof vai lá pro gabarito. Vou dar um tempinho para vocês resolverem. E aí vocês podem ver se vocês acertaram as questões. Pessoal, qualquer dúvida que tiver, vocês mandem para mim no positivo on. A prof vai estar respondendo ali para vocês, tá bom? Se vocês não entenderam, por que que tá o pronome his, o pronome was not, qualquer coisa assim que vocês não entenderem ali. Prof, mas por que que ele foi was e não era were? Mas, por que que era were not e não era wasn't? Então, lá no Positivo On ou na nossa aula Zoom, a gente tira as nossas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos o gabarito, onde você vai conferir as suas respostas. Se você tiver dúvida, pessoal, sobre essas respostas aqui, você fale comigo no Positivo On e a prof vai estar explicando lá para vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.